Você pode fazer coisas sem encantamentos. Eu vi isso hoje. Você também viu. Não deixe ninguém convencê-lo de que pode ter poder sobre você por meio de encantamentos. Um mago pode ter poder sobre você, sim, mas não se deixe enganar por meras palavras. Enfrente o poder se puder resistir a ele. Erga-se e faça a você também um encantamento. Encantamentos assustam tanto a espíritos quanto a seres humanos. Invente uma canção forte, uma canção poderosa, quando quiser as coisas do seu jeito. Portas se abrirão. Ele estalou os dedos. Esperou um instante, depois prosseguiu. Finalmente, nenhum ser humano jamais sabe o que existe depois da morte verdadeira. Os espíritos se aproximam muito deste conhecimento, eles conseguem ver brilhantes escadarias para o céu, eles conseguem ver as árvores frutíferas do paraíso, eles conseguem conversar com os mortos de várias maneiras, eles conseguem vislumbrar a luz de Deus. Isso está sempre acontecendo, essas rápidas visões da luz, mas eles não conseguem saber realmente o que existe depois da morte verdadeira. Ninguém que escapa realmente da terra dos espíritos que ficam presos à terra jamais retorna. Eles podem aparecer para você. Eles podem falar com você. Mas você não consegue fazê-los voltar de além da morte. Depois que estão mortos, depende deles ou de Deus que eles apareçam aqui ou não. Então jamais acredite em ninguém que diga que sabe sobre o céu. Todos os reinos dos espíritos e dos anjos que poderão ser conhecidos por você ou por mim pertencem à terra, não estão além da morte. Está entendendo? Sim, creio que sim, eu disse. Mas amar e aprender, por quê? Porque é este o propósito da vida. Quer dizer, como foi que isto ficou decidido? Porque uma pessoa iria dedicar-se a fazer só isso. Você está fazendo uma pergunta estúpida, ele disse. Não importa porque é assim, é porque é. O propósito da vida é amar e aprender. Ele suspirou. Vamos imaginar que estamos respondendo a pergunta para os outros. Por que é tão importante amar e aprender? Para um homem cruel e estúpido, eis uma resposta suficiente. É a maneira mais segura de viver a vida. Para uma pessoa egoísta e cega, eu poderia dizer, você sentirá uma grande paz no fim da vida se você se lembrar dos pobres, dos famintos, dos oprimidos, se você se lembrar dos outros, se você amar, se você aprender. Ele sacudiu os ombros. Para os próprios oprimidos, a resposta é, isto irá aliviar a sua dor terrível. Compreendo, eu disse. Eu sorri. Senti uma onda de prazer. Uma onda doce de prazer. Ah, ele disse. Você realmente compreendeu. Eu comecei de novo a chorar. Não existe um simples lema. Eu perguntei. Como o quê? Não é sempre assim tão fácil amar e aprender. Podem-se cometer erros terríveis, ferir os outros. Não há nenhum lema. Por exemplo, em hebraico a palavra é o tachet, não destrua. Eu mal podia falar. Estava sufocado de lágrimas. Comecei a repetir a palavra sem parar. Murmurei-a num último suspiro. Altachet. Ele refletiu solenemente e então disse, não. Não existe um simples lema. Nós não podemos cantar Altachet até que, e a menos que, o mundo inteiro cante a mesma canção. E algum dia será que o mundo cantará a mesma canção? Ninguém sabe. Nem os medas, nem os hebreus, nem os egípcios, nem os gregos, nem os guerreiros dos países do norte, ninguém sabe. Lembre-se. Eu lhe disse tudo o que há para saber. O resto é canto e festa e risos. Agora dê-me a sua palavra de honra de que você me servirá e eu lhe darei a minha palavra de honra de que enquanto eu viver você jamais conhecerá a dor, se estiver em meu poder evitá-la. Eu dou a minha palavra, eu disse. Agradeço-lhe por sua paciência. Acho que fui bondoso uma vez na vida.
Por que você está sempre chorando? Porque eu não gosto de odiar nem de ficar zangado, eu disse. Eu quero aprender e amar. Muito bem. Você irá amar e aprender. Agora está de noite, eu sou velho, estou cansado. Quero ler até meus olhos se fecharem, como é meu costume. Quero que você vá dormir nos ossos até eu o chamar. Não responda a nenhum outro chamado exceto o meu. Provavelmente não haverá nenhum, mas nunca se sabe o que os demônios estão tramando, o que anjos maus e invejosos podem tentar. Só responda a minha voz. E então nós iremos começar juntos. Se você for o chamado, venha até mim, me acorde. Eu não estou preocupado com você na verdade. Com o seu poder, você pode conseguir tudo o que eu quero neste mundo. Tudo o que você quer? Mas o que é que você quer? Eu não. Livros, na maioria das vezes, filho, não fique tão nervoso, ele disse. Eu não preciso de nenhuma riqueza além da beleza que me cerca, que realmente significa que sou rico, mas rico o suficiente. Eu quero livros de todas as terras, quero ser levado a diferentes lugares, as cavernas do norte e as cidades egípcias do sul. Você pode fazer isto. Vou contar-lhe tudo, e quando eu morrer, você será forte e o bastante para resistir a mestres que não sejam dignos do seu poder. Agora vá para os ossos. Eu amo, mestre, eu disse. Oh, sim, sim, ele disse com um gesto. Eu também o amarei e algum dia você terá que me ver morrer. Mas você me ama. Isto é, particularmente. Eu. Você me ama. Sim, jovem espírito zangado. Eu amo particularmente. Nenhuma outra pergunta antes de eu mandar ir dormir? Que pergunta eu faria? A placa de argila cananeia que serviu para criá-lo. Você não me pediu nenhuma vez para lê-la para você, ou para lê-la você mesmo, e é óbvio que você sabe ler. Eu sei ler muitas línguas, eu disse. Mas não quero vê-la. Nunca. Ah, bem, eu compreendo. Deixe-me abraçá-lo, beije-me, nos lábios, como os persas fazem, no rosto, como os gregos fazem, e depois vá até que eu o chame novamente. O calor do corpo dele me fez bem, tão bem que eu esfreguei minha testa no rosto dele, e depois, sem esperar por outra ordem, voltei para os ossos, para a escuridão. Eu estava quase feliz. Capítulo 10. Como eu já disse para você, esta parte da minha história, a história referentes aos meus dois mestres, será a mais curta. Mas preciso dar uma explicação mais completa sobre Zurvan, sobre o que ele me explicou e o que ele era. Os mestres que tive depois de Zurvan, quer eu me lembre especialmente deles ou não, não possuíam a sua força, estou convencido disto, mas o que é mais significativo, não tinham o mesmo interesse que ele em aprender e ensinar, e foi esta paixão de Zurvan por me instruir, o fato de não ter medo de mim, da minha independência, que influenciou o resto da minha existência, mesmo durante períodos em que não conseguia lembrar-me de nada a respeito de Zurvan, seus sagazes olhos azuis ou sua áspera barba branca. Em outras palavras, eu carreguei as lições de Zurvan para sempre, mesmo durante as épocas mais difíceis. Zurvan era rico, graças a Ciro, e tinha tudo o que queria, e era sincero quando dizia que os manuscritos eram o seu principal tesouro e eu fui enviado por ele várias vezes para descobrir os esconderijos de diversos manuscritos, às vezes para roubá-los, ou simplesmente para retornar com informações que permitiram a Zurvan negociá-los. Sua biblioteca era imensa e sua curiosidade insaciável. Mas desde o primeiro dia em que eu me ergui dos ossos, ele me ensinou coisas muito mais interessantes do que como viajar, invisível, amando dele. O meu primeiro despertar na casa dele, no dia seguinte, foi uma coisa espantosa. Eu apareci no escritório, inteiramente vestido na minha imitação de carne e osso, usando uma vestimenta babilônia de mangas compridas. O sol estava entrando pela janela e realçando a beleza do chão de mármore. Eu olhei por algum tempo,
e só aos poucos fiquei consciente de mim mesmo, de que eu era Asriel, e de que eu estava ali por alguma razão e que estava morto. Eu caminhei pela casa, procurando outras criaturas vivas. Abri a porta de um quarto cheio de pinturas. Mas o que chamou minha atenção não foi a beleza dos murais nem as janelas em arco abertas para o jardim, e sim um bando de criaturas semivisíveis que fugiu de mim, gritando e pulando, e depois cercando a figura de Zurvan, que estava deitando na cama, aparentemente dormindo. Essas figuras não eram fáceis de ver, às vezes vultos, às vezes clarões, fazendo caretas ameaçadoras e dando gritinhos tão rapidamente que era difícil para mim distinguir alguma figura ou mesmo guardar uma impressão de alguma forma. Pareciam figuras humanas, só que menores, mais leves, mais fracas, e se comportando como crianças enlouquecidas. Finalmente elas se amontoaram ao redor da cama, obviamente para proteger Zurvan ou talvez para buscar a proteção dele. Zurvan abriu os olhos. Ele me contemplou por um longo momento, depois ergueu-se na cama, nervoso, e me encarou, como se não acreditasse no que estava vendo. O senhor sem dúvida se lembra de ontem, mestre, quando cheguei em sua casa. O senhor me disse que me chamaria esta manhã. Ele balançou a cabeça afirmativamente e, estendendo os braços, expulsou os outros até que o quarto ficou vazio e civilizado, um belo quarto grego com murais encantadores. Eu fiquei parado ao pé da cama. Então o que foi que eu fiz de errado? Você me ouviu chamá-lo em sonhos e veio, foi isso que você fez, e isto quer dizer que o seu poder é ainda maior do que eu pensava. Eu estava aqui deitado, meio acordado, simplesmente pensando em você e em como começar, e isto foi suficiente para tirá-lo dos ossos. Por falar nisso, os ossos estão ali. Eu não toquei neles. Você acordou ao perceber que era objeto dos meus pensamentos. Então ele apontou para o baú, e eu vi que ele estava no chão, bem perto da cama dele. Depois ele virou de lado, pôs os pés no chão e se levantou, cobrindo o corpo com o lençol, como se fosse uma longa toga. Mas nós vamos usar essa força, não vamos tentar abafá-la por causa dos meus interesses ou dos interesses de outros. Ele ponderou. Volte para os ossos, ele disse, e quando eu o chamar, torne-se carne e junte-se a mim agora, ao meio-dia. Eu estarei na taverna. Quero que você se junte a mim inteiramente vestido, materializado, tendo andado daqui até lá, e me encontrado meramente pela repetição do meu nome. Eu obedeci. Voltei para a escuridão macia e plácida, mas dessa vez levei muitas dúvidas comigo, como porque eu havia acordado na outra sala, só se era porque eu sabia que aquele era o lugar onde ele estava à véspera, e então eu dormi. Eu fiquei medindo o sono, como a gente faz quando está meio acordado, mas isso não me atrapalhou o descanso. Quando soube que era meio-dia, por uma série de pequenos indícios que tinham a ver com luz e temperatura, encontrei-me de novo em pé na sala, bem formado e vestido. Verifiquei todos os detalhes, as mãos, os pés e as roupas, e cuidei para que meu cabelo e minha barba estivessem bem tratados, e fiz tudo isso simplesmente correndo as mãos pelo meu corpo e desejando que tudo estivesse correto. Havia um amplo espelho na sala. Quando eu me vi nele, fiquei surpreso, já que tinha a crença supersticiosa de que os espíritos não podiam refletir-se em espelhos. Então uma ideia me ocorreu. Eu devia ir ao encontro do mestre, sim, conforme ele havia ordenado, imediatamente, mas por que não chamar os outros primeiro? Ver se eles estavam lá? Apareçam, seus monstrinhos, eu disse alto, e imediatamente vi a sala cheia de pequenos espíritos, todos me observando, amedrontados. Desta vez eles estavam imóveis, e tive a impressão de ver várias camadas deles, como se sua substância penetrasse facilmente a substância do outro, e percebi que havia formas humanas bem definidas entre eles, olhando-me com cautela, além dos diabinhos que pareciam não ter mais que rostos e membros. Eu continuei a olhar e a dizer: apareçam.
E logo vi os outros espíritos na sala, espíritos que pareciam cansados e tristes, como os recém-falecidos talvez, e um desses espíritos ergueu a mão bem lentamente e disse: para que lado? Eu não sei, irmão, eu respondi. Olhando na direção do jardim, eu vi o ar cheio de espíritos. Eu os vi claramente como se eles estivessem presos e não pudessem mover-se. Percebi que aquela era apenas uma das maneiras de vê-los. Lembrei-me do ataque deles no palácio, quando eu tinha acabado de ser transformado em espírito, e assim que este pensamento cruzou a minha mente, todo o espetáculo dos espíritos mudou. Os mortos parados e pensativos foram invadidos de todas as direções pelos espíritos zangados, girando e gritando, espíritos que me lembravam dos meus primeiros momentos como espírito. Afastem-se! Afastem-se de mim! Eu fiquei espantado com o urro que saiu da minha boca. A maioria dos inimigos fugiu. Mas um deles se agarrou a mim, arranhando-me, embora não deixasse nenhuma marca, e eu me virei e atingi-o violentamente com um soco e gritei para ele voltar ao seu refúgio, senão eu o destruiria. Em pânico, ele desapareceu. A sala ficou vazia e parada. Eu apertei os olhos. Vi os pequenos espíritos esperando. Mas então escutei uma voz dizer bem claramente no meu ouvido. Eu lhe disse para vir até agora, até a taverna. Onde você está? Era a voz de Zurvan, é claro. Será que vou ter que desenhar um mapa para você? A voz perguntou. Você lembra o que eu mandei você fazer? Comece a caminhar na minha direção. Você vai me encontrar, e não torne a se distrair nem com os vivos nem com os mortos. Eu senti uma ansiedade esmagadora por não ter obedecido a ele imediatamente, mas me lembrei realmente de sua ordem, me lembrei da manhã, fiz um esforço para lembrar-me, depois saí da casa e fui para a rua. Esse foi o meu primeiro longo passeio por Mileto, que era uma cidade grega linda e aberta, coberta de mármore, com amplos espaços de reunião ao ar livre, com o ar fresco da costa e a luz brilhante do sol sobre as nuvens. Eu fui andando, contemplando muitas coisas, pequenas lojas e barraquinhas e casas particulares e fontes e pequenos santuários abertos nas paredes, e então cheguei no grande mercado ao ar livre, cercado por todos os lados pelo bazar, e vi a taverna com seu toldo branco balançando sob a brisa do mar, vi Zurvan lá dentro, entrei e parei diante dele. Sente-se, ele disse. Diga-me por que você abriu a porta da frente da minha casa em vez de simplesmente passar através dela. Eu não sabia que podia atravessá-la. Eu tinha um corpo. O senhor disse para eu vir em carne e osso. O senhor está zangado comigo? Eu fiquei nervoso por causa dos espíritos. Eu vi os espíritos em toda parte e nunca tinha visto um espetáculo desses. Cale-se, eu não perguntei o que você pensou, só perguntei por que você não atravessou a porta. Mesmo quando você estiver materializado, pode atravessar a porta. Pode passar através dela porque o que o torna sólido não é o que a torna sólida. Está entendendo? Agora desapareça e reapareça aqui. Ninguém vai notar. A taverna está quase vazia. Vá em frente. Eu obedeci. Foi fantástico, me espreguiçar, rir e depois voltar à matéria. O rosto dele tinha uma expressão bem mais animada e agora ele queria ouvir o que eu tinha visto. Contei a ele. Então ele perguntou, quando você estava vivo, você via espíritos, não via? Responda sem pensar e sem tentar lembrar. Sim, eu disse. Isso foi doloroso e eu não consegui me lembrar de nenhum detalhe. Eu não queria fazê-lo. Tive uma sensação de ódio e traição. Eu sabia, ele disse com um suspiro. Ciro me contou isto, mas foi tão vago e diplomático no modo de falar que eu não consegui ter certeza. Ciro tem um afeto especial por você, além de um senso de obrigação. Olha, nós vamos entrar no reino dos espíritos. Assim é melhor, ir até lá para você ver como é.
Mas primeiro preste atenção. Todo mago que você conhecer terá um mapa diferente da Terra dos Espíritos. Terá uma noção diferente do que são os espíritos e da razão pela qual eles se comportam do jeito que se comportam. Mas, essencialmente, o que você vai ver em qualquer viagem ao mundo dos espíritos é o mesmo. Quero um pouco de vinho, mestre? Perguntei. Sua taça está vazia. Mas por que você me interrompeu com essa pergunta? Ele perguntou. O senhor está com sede, eu disse. Eu sei que está. O que é que eu vou fazer com você? Como é que vou obrigá-lo a prestar atenção? Eu me virei e chamei o garoto do vinho, que veio imediatamente e encheu a taça do meu mestre. Ele me perguntou se eu queria alguma coisa, tratando-me com grande deferência, mais deferência ainda do que havia demonstrado para com meu mestre. Eu compreendi que o motivo disto eram minhas roupas enfeitadas, aquele grande espetáculo babilônio de joias e bordados, e a formalidade do meu cabelo e da minha barba. Não, eu disse. Fiquei triste por não ter nenhum dinheiro para dar a ele, mas então vi diversas moedas de prata sobre a mesa. Dei as moedas para ele e ele se afastou. Quando olhei para Zurvan, ele estava com os cotovelos apoiados na mesa, observando-me. Acho que compreendo, ele disse. Compreende o quê? Eu perguntei. Você não foi feito para obedecer a ninguém. Todo o ritual cananeu definido na placa. Precisa falar nessa maldita placa. Cale-se. Você nunca teve alguém mais velho na vida, um professor, um pai, um rei. Para de me interromper. E presta atenção. Pelos deuses, você não entende, Asriel, você não pode morrer agora. Eu posso ensinar-lhe coisas que irão ajudá-lo. Não seja tão impertinente nem divague tanto. Agora ouça. Eu balancei a cabeça. Senti os olhos molhados de lágrimas. Senti vergonha e raiva, tirei um lenço de seda do bolso e enxuguei os olhos. Acho que havia água lá. Água. Ah, então é assim. Eu fiquei zangado e isso fez com que você me obedecesse. Eu poderia deixá-lo se quisesse. Provavelmente não, mas você seria um tolo se o fizesse. Agora presta atenção. O que é que eu estava dizendo para você antes de você resolver que eu devia tomar um pouco de vinho? O senhor disse que diferentes magos descreveriam o mundo dos espíritos de formas diferentes e que dariam aos espíritos diferentes nomes e atributos. Ele pareceu perplexo com a minha resposta. Eu não entendi por quê. Mas ele a considerou plenamente aceitável. Sim, precisamente. Agora faça o que estou dizendo. Olhe à sua volta. Examine a taverna e agora, olhe para o sol lá fora. Veja os espíritos. Não fale com eles nem aceite qualquer chamado ou gesto da parte deles. Apenas veja tudo o que puder ver. Examine o ar como se estivesse procurando coisas pequeninas e preciosas que lhe são necessárias, mas não movimente os lábios. Eu fiz como ele mandou. Acho que esperava ver os pequenos demônios pestilentos que infestavam a casa dele. Mas esses eu não vi, e sim os mortos que vagavam confusos. Eu vi seus vultos ou espíritos na taverna, debruçados sobre as mesas, tentando falar com os vivos, vagando de um lado para outro como se procurassem alguma coisa. Agora olhe além dos mortos presos na terra, os que morreram recentemente, e veja os espíritos mais velhos, os espíritos que possuem vitalidade como espíritos. Eu obedeci, e vi de novo aqueles seres altos, de olhos parados, totalmente transparentes, mas com formas humanas e expressões distintas, e vi não só aqueles que olhavam e apontavam para mim, e faziam gestos a meu respeito, mas muitos outros. Agora estava inteiramente lotada deles. Eu ergui os olhos para o céu e vi mais espíritos resplandecentes. Deixei escapar um grito. Esses espíritos resplandecentes não estavam perturbados nem zangados nem perdidos, nem em busca de algo,
davam a impressão de ser guardiães dos vivos, deuses ou anjos, e eu os vi até a altura que minha vista conseguiu alcançar. Eles se movimentavam com rapidez. De fato, todo o mundo dos espíritos estava em constante movimento, e os espíritos podiam ser classificados pelo movimento, sendo que os vultos dos mortos eram lentos, os espíritos mais velhos eram vagarosos e mais humanos, e os espíritos angélicos, aqueles alegres, corriam a uma velocidade que o olho humano não conseguia acompanhar. Eu devo ter emitido muitos sons de prazer. Extasiava-me com a beleza de algumas dessas criaturas aéreas, erguendo-se na direção do próprio sol, e então via a sombra ameaçadora de uma pessoa morta vindo em minha direção, faminta e desesperada, e me encolhia e recuava. Uma contingente de espíritos que havia notado a minha presença estava agora atraindo a atenção de outros para mim. Esses eram os espíritos intermediários, conforme eu os via, que ficavam entre os mortos e os anjos. Mas ao olhar para eles, eu vi que estavam entremeados de espíritos selvagens, que corriam para frente e para trás, fazendo caretas e gestos horríveis na minha direção, como se fossem atacar-me, sacudindo os punhos e tentando atrair-me para uma batalha. A visão estava ficando densa demais. Eu não via mais o toldo da taverna, o chão da agora, os prédios em frente. Estava num terreno que pertencia àqueles seres. Sentia algo tocar em mim, algo quente e vivo. Era a mão de Zuvan. Fique invisível, ele disse, e me envolva. Segure-se em mim com toda a força e me leve com você para fora daqui. Eu continuarei de carne e osso, tenho que continuar, mas você irá me cercar, me cobrir com a sua invisibilidade e me proteger. Eu me virei e o vi nas cores brilhantes de um corpo vivo, e fiz o que ele disse. Envolvendo-o, simplesmente soltando e esticando os meus membros de modo a envolvê-lo completamente. Então saí da taverna e subi com ele na direção do céu, atravessando a multidão de espíritos e os demônios espantados que rosnaram ameaçadoramente e tentaram agarrar-nos. Eu os afastei. Nós subimos bem alto e eu pude ver a cidade lá embaixo como a tinha visto da primeira vez. A linda península projetando-se no mar azul, os navios ancorados com suas diferentes bandeiras, e os homens trabalhando febrilmente, fazendo coisas aparentemente sem sentido, mas sem dúvida rotineiras. Leve-me para as montanhas, disse o meu mestre, leve-me para a montanha mais distante e mais alta do mundo, a montanha para onde vêm os deuses e ao redor da qual o sol gira, leve-me para a montanha chamada Meru. Leve-me até lá. Nós passamos sobre o deserto, sobre a Babilônia, e eu vi suas cidades espalhadas como flores ou armadilhas. Armadilhas. Elas pareciam armadilhas. Elas pareciam armadilhas feitas para obrigar os deuses a descer até elas. Do jeito que as flores são armadilhas de abelhas. Vá para o norte, ele disse, para o extremo norte, envolva-me em cobertores para me manter aquecido e me segure firme. Vá mais depressa, até me ouvir gritar de dor. Eu obedeci, envolvendo na mais fina lã e cercando completamente, e voando para o norte, até que sob nós só havia montanhas, montanhas com os picos cobertos de neve, e alguns campos, cobertos de neve vazios, onde rebanhos pastavam e homens andavam a cavalo, e depois só montanhas de novo. Meru, ele disse. Encontre-a. Meru. Eu me concentrei inteiramente na tarefa e só aos poucos é que fui percebendo que não poderia cumpri-la. Não consigo encontrar nenhuma Meru, eu disse. Foi o que pensei. Vamos descer, ali naquele vale onde os cavalos estão correndo, vamos descer ali. Nós o fizemos, e eu o mantive envolto em cobertores e cercado pela minha invisibilidade, e percebi que nesse estado eu podia encostar o rosto do lado do dele. É uma velha história, um velho mito da grande montanha, ele disse. É a montanha que inspira os zigurates e as pirâmides nas tribos que possuem apenas uma lembrança apagada dela. Foi a montanha que inspirou os templos altos de todas as terras. Solte-me agora, Asriel, fique de carne e osso e arme-se bem contra os guerreiros das estepes. Não permita que eles me atinjam,
mate-os se tentarem. Eu obedeci e o deixei lá, parado, tremendo sob os cobertores. Apenas alguns pastores nos haviam visto, e eles correram imediatamente para os homens armados, montados a cavalo, que eram cerca de 6, espalhados ali em volta, como uma espécie de guarda. A neve em volta de nós era linda, mas eu sabia que era fria, podia sentir o frio que ele estava sentindo, então o envolvi em meus braços, ordenando a mim mesmo que me aquecesse e o aquecesse, e isto pareceu dar-lhe um conforto imediato. Enquanto isso, os 6 guerreiros, fedendo mais que seus cavalos, homens imundos das estepes, fizeram um círculo em volta de nós. Meu mestre falou com eles numa língua que eu nunca tinha ouvido antes, mas que era compreensível para mim, e ele perguntou onde ficava a montanha que era o umbigo do mundo. Eles se surpreenderam e começaram a discutir, e então apontaram mais ou menos na mesma direção, que era o norte, mas ninguém sabia ao certo e ninguém jamais a tinha visto. Fique invisível, erga-me e me leve embora daqui. Deixe os tontos. Eles não podem nos fazer mal, e o que vê não nos interessa. Mais uma vez nos dirigimos para o norte. O vento agora era insuportavelmente frio para ele. Eu achei que não ia conseguir protegê-lo melhor, já tinha ordenado peles para envolvê-lo e aumentado ao máximo o meu calor, mas isso começou a machucá-lo. Eu tinha ido longe demais. Meru, ele disse. Meru. Mas isso não nos ensinou o caminho, e de repente ele disse, leve-me para casa, Asriel, o mais rápido que puder. Houve um ronco alto quando eu acelerei e a paisagem virtualmente desapareceu numa explosão de brancura, dando a impressão de que os espíritos corriam para nós de todas as direções, caindo para trás como se fossem interrompidos no seu curso pela nossa força. Minha visão foi invadida pelo amarelo do deserto, e então, mais uma vez, a cidade de Mileto tornou-se visível para mim, e nós chegamos na sala e eu carreguei, envolto em cobertores e peles, e o coloquei na cama. O bando de pequenos espíritos ficou em volta da cama com um ar estupefato. Comida e bebida, ele ordenou. E eles correram para providenciar, trazendo-lhe uma tigela de sopa e um cálice de ouro com vinho. O cálice era grego e muito bonito, como eram na época todas as coisas gregas, com uma forma mais graciosa e menos rígida do que os objetos orientais. Mas eu temia por Zurvan. Ele parecia congelado ali deitando na cama, e eu me deitei por cima dele, esquentando-o, girando em volta dele, abraçando e então, finalmente, quando ele recuperou uma cor normal e seus olhos estavam abertos e azuis, eu o soltei, ajeitando as cobertas. Seu bando de pequenos espíritos ajudou-o a sentar-se na cama, e até levou a colher o cálice aos lábios dele. Eu me sentei nos pés da cama. Eu não precisava de sopa e tinha orgulho disso. Livre. Eu também era muito forte. Após um longo tempo, ele olhou para mim. Você se comportou bem, ele disse. Você se comportou muito bem. Mas eu não encontrei a montanha. Ele riu. E provavelmente jamais encontrará, e nem eu, e nem ninguém. Ele mandou os outros embora e eles correram como escravos, e o quarto ficou livre deles. Todo homem guarda dentro de si algum mito sagrado, alguma antiga história que lhe foi contada, que para ele soou verdadeira, ou talvez apenas encantadoramente bela. Foi assim comigo e a montanha sagrada. Então, com o seu poder, e fui até o topo do mundo e vi por mim mesmo que Meru não é um lugar, como eu já imaginava, mas sim uma ideia, um conceito, um ideal. Ele descansou e a expressão curiosa voltou ao seu rosto. Toda decepção ou fadiga foi engolida por ela. Ele olhou para mim e seus olhos pareceram encher-se de satisfação. O que foi que você aprendeu, Asriel, na sua viagem? O que foi que você viu? Antes de mais nada eu aprendi que uma coisa dessas pode ser feita, eu disse. Então eu contei a ele tudo o que tinha visto e como as cidades pareciam armadilhas para atrair os deuses do paraíso para a terra.
Isso o divertiu e interessou. Elas pareciam ter sido construídas especialmente para atrair a atenção dos deuses, para obrigar os deuses a interromper seu voo etéreo e descer, como para o templo de Marduk. A montanha, como o Senhor disse. Elas pontilharam a terra como mãos abertas num convite, ou talvez não, talvez dessem a impressão de ser entradas variadas para a terra, portões. Esta é a palavra que o sacerdote gostaria, tenho certeza, que a Babilônia é o portal dos deuses. Toda a cidade, ele disse desdenhosamente, é o portal de algum deus. Quem eram os espíritos elevados que eu vi? Aqueles que pareciam alegres e corriam de um lado para outro, aqueles que passavam através dos espíritos intermediários, os que os mortos não conseguiam ver. Como eu lhe disse, ele respondeu, cada mago tem uma explicação diferente, mas você viu o que existe para ver, você viu um bocado. Ao longo do tempo, você vai ver mais, mas você viu a sua própria força e como eles a respeitaram, você viu que os espíritos intermediários, como você os chama, não conseguiram machucá-lo, e que os espíritos demoníacos são idiotas, e que você consegue espantá-los com uma careta. Você viu. Mas o que é tudo isso, mestre? É o que eu lhe disse ontem. É tudo o que podemos saber aqui na Terra. Os felizes ascendem, os intermediários vêm, os mortos pálidos e tristes se tornam iguais aos intermediários, e quanto aos demoníacos? Quem sabe? Eles foram humanos? Não, acho que não. Será que eles podem possuir e confundir os homens? Oh, sim, podem. Mas você, o servo dos ossos, pode ver a fraqueza deles, e não precisa temê-los, lembra? Se eles bloquearem o seu caminho, simplesmente afaste-os. Se eles invadiam o corpo de um homem que esteja sob sua proteção, penetrarem a carne dele e o possuírem com más intenções, estenda a sua mão invisível e agarre o corpo invisível do invasor e você verá que é capaz de arrancá-lo de dentro do seu hospedeiro humano. Ele suspirou profundamente. Preciso descansar agora, a viagem foi árdua para mim. Eu sou humano. Agora, vá caminhar pela cidade. Caminhe em carne e osso, caminhe como os homens e veja como os homens. Não atravesse portas nem paredes para não assustar ninguém, e se os espíritos descerem para atacá-lo, mande-os embora com sua raiva e seu punho. Se precisar de mim, me chame. Mas o mais importante agora é caminhar. Eu fiquei encantado com a ideia. Levantei-me e fui até a porta. Ele me chamou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você é o espírito mais forte que eu já vi ou conheci, ele disse. Olhe para você, com essas vestimentas esplêndidas azuis e douradas, com o cabelo brilhando, caído até os ombros. Olhe para você. Visível, invisível, uma ilusão, sólido, tudo é possível para você. Você poderia ser o instrumento perfeito do mal. Eu não quero ser isso, eu disse. Lembre-se disso sobre todas as coisas. Você foi feito de forma imperfeita por uns idiotas. E em consequência disto, é mais forte do que seria de desejar por qualquer mago, e tem o que os homens têm. Eu comecei a chorar. Aquele mesmo choro instantâneo e incontrolável que tinha me acometido antes. Uma alma? Eu perguntei. Eu tenho uma alma? Não sei responder a esta pergunta, ele disse. Eu estava falando de outra coisa. Você tem livre-arbítrio. Ele se deitou e fechou os olhos. Traga-me de volta alguma coisa que não prejudique a ninguém. Flores, eu disse. Um belo buquê de flores, deste muro e daquele portão e deste jardim. Ele riu. Sim, e seja gentil com os mortais. Não os machuque, mesmo que eles o insultem, pensando que você é mortal, não os machuque. Seja paciente e bondoso. Está bem, eu prometo, eu disse. E me pus a caminho. Capítulo 11.
O que Zhuivan me ensinou nos 15 anos seguintes foi uma extensão e um aprofundamento do que eu aprendi nos nossos 3 primeiros dias juntos. O fato de ser capaz de me lembrar deles com clareza pela primeira vez em todos estes séculos me enche de alegria. Quero contar-lhe todos os detalhes. Ah, meu Deus, o fato de eu poder me lembrar de estar vivo e depois de não estar vivo, o fato de poder ligar uma lembrança a outra, é algo. É mais do que uma resposta às minhas preces. Eu disse a ele que achava que conseguia entender, mas não disse mais nada porque estava ansioso para que ele continuasse. Depois que Zhuivan me deu permissão para passear em carne e osso, eu só voltei quando ele me chamou, depois da meia-noite. Àquela altura eu já tinha um enorme buquê de flores extremamente delicadas, todas diferentes, e coloquei dentro de um vaso para ele e arrumei na mesa do escritório. Ele me fez contar tudo o que eu tinha visto e feito. Eu descrevi cada rua de Mileto por onde tinha passado, contei que tinha sido tentado a passar através de objetos sólidos mas que me lembrara de suas recomendações, que tinha contemplado os navios no cais por um longo tempo e escutado diversas línguas sendo faladas ao longo da praia. Contei a ele que senti sede em alguns momentos e que bebia água de uma fonte, sem saber ao certo o que iria acontecer, e que a água encheu meu corpo, não através de órgãos internos que eu não possuía, mas cada fibra dele. Ele prestou atenção em tudo e disse: Como você avalia tudo o que viu, ou cada coisa, como preferir me contar? Achei esplêndido, eu disse, sacudindo os ombros. Templos de incrível beleza. Muito mármore. As pessoas aqui vêm de todas as nações. Eu nunca tinha visto tantos gregos antes. Fiquei escutando um grupo de atenienses discutindo filosofia, o que foi muito engraçado porque eu gostei de assistir aquilo, e é claro que passei por perto da corte pérsia e me deixaram entrar tanto no templo quanto no palácio, aparentemente por causa da minha roupa e dos meus modos. E andei também por aquelas cidadelas recém-construídas do meu velho mundo. Depois voltei aos templos dos deuses gregos e gostei bastante da sua forma aberta e da sua brancura, e da resistência do povo grego, que é bem diferente dos babilônios, muito mais do que eu supunha. Mas, ele perguntou, existe alguma coisa que você esteja louco para me contar, algo que o tenha deixado zangado ou triste? Não quero desapontá-lo. Mas não consigo pensar em nada. Em toda parte eu vi beleza. Ah, as cores das flores, a aparência delas. De vez em quando eu via um espírito, mas bastava fechar os olhos para eles, por assim dizer, que tornava ver o luminoso mundo dos vivos. Eu cobicei algumas joias e sabia que poderia roubá-las. De fato, descobri um pequeno truque. Eu conseguia fazer as joias virem até mim se me aproximasse o suficiente e acenasse para elas com toda a minha vontade. Mas devolvi o que roubei. E encontrei dinheiro nos meus bolsos. Encontrei ouro. Não sei como foram parar lá. Eu pus lá, ele disse. Mais alguma coisa? Você notou ou sentiu mais alguma coisa? Os gregos, eu disse. Eles são tão práticos quanto o nosso povo. Qualquer que seja este povo. Mas eles acreditam na ética de uma forma que não se associa ao aspecto religioso. Não é simplesmente uma questão de não oprimir os pobres, de defender os fracos, pela glória dos deuses, mas uma confirmação de algo que é muito mais abstrato, ele disse. Invisível e separado da noção de propósito. Sim, precisamente. Eles falam de leis que tratam do comportamento de um modo que não é religioso, é isso. No entanto, eles não são dotados de mais consciência. Eles podem ser cruéis. Não acontece o mesmo com todos os povos? Chega por hora. Você já me contou o que eu queria saber. E o que queria saber? Eu perguntei. Que você não tem inveja dos vivos. Céus. Porque os invejaria. Eu andei o dia inteiro e não sinto cansaço, só um pouco de sede. Ninguém pode me fazer mal. Porque eu teria inveja dos que ainda estão vivos.
Eu sinto pena deles se o que o futuro lhes reserva é tornarem-se almas penadas ou demônios. Eu gostaria que todos eles pudessem nascer de novo como eu, mas sei que só vejo, como o Senhor disse, o que é da terra. Além disso, sim. Eu não me lembro de ter estado vivo. Sei que o Senhor disse que estive, ou eu mesmo disse, ou então isto é algo que nós dois sabemos, e nós falamos daquela maldita placa, mas eu não me lembro de ter estado vivo. Não me lembro de sentir dor nem de me queimar nem de cair ou sangrar. Aliás, o Senhor tem razão. Eu não preciso de órgãos internos. E quando me corto, posso sangrar ou não, conforme preferir. Você percebe, é claro, que muitos dos mortos que você vê odeiam os vivos. Eles os odeiam. Por quê? Porque a própria existência deles é enevoada e fraca e cheia de desejos por coisas que eles não podem ter. Eles não podem ser visíveis, eles não podem mover objetos, eles só podem zumbir como abelhas invisíveis pelo mundo. O que aconteceria se eu me tornasse invisível, eu perguntei, e subisse junto com as criaturas mais alegres, aquelas que estão tão ocupadas e parecem alcançar uma altura tão grande? Faça isso e volte para mim, a menos que encontre o paraíso, ele disse. O Senhor acha que eu poderia encontrar? Não, mas eu jamais negaria a você o direito de acesso ao paraíso. Você negaria uma coisa destas a alguém? Eu obedeci imediatamente, tirando pela primeira vez o peso do corpo e das roupas, mas ordenando que ficassem por perto. Saí para o pátio, procurei os espíritos e encontrei-os amontoados ao meu redor, e agora que meus olhos estavam focalizados neles, os demoníacos tornaram-se ferozes e eu tive que brigar um bocado. A cada instante os mortos errantes me detinham com perguntas patéticas, perguntas sobre aqueles que tinham deixado para trás no mundo dos vivos. E vi que aqueles mortos errantes estavam nos níveis mais altos bem como nos mais baixos, só que aparentemente eles tinham ficado mais leves e mais fortes, ou pelo menos estavam melhor do que os mortos cegos e angustiados que vagavam pela própria terra. Eu alcancei o patamar mais alto das criaturas alegres e imediatamente elas se voltaram para mim, os rostos cheios de espanto, e com gestos delicados ordenaram que eu dissesse. Em instantes eu me vi cercado por elas, muitas com formas vagas mais brilhantes, algumas com asas, e outras com vestes longas e brancas, e todas ordenaram que eu descesse, apontaram, gesticularam e insistiram para que eu saísse como se eu fosse uma criança invadindo um santuário. Não havia raiva nem desprezo nelas, simplesmente apontaram para baixo e disseram que eu precisava partir. Não, eu não vou, eu disse, mas quando tentei ir mais alto, vi que o caminho estava tomado por elas e seus corpos, e por um instante eu vislumbrei, bem depois das diversas camadas formadas por elas, uma luz brilhando. Mas ela feriu os meus olhos e eu caí, mergulhei de volta à terra. Fiquei deitado em algum lugar escuro e os demônios me cercaram, puxando o meu cabelo e o meu corpo invisíveis, de modo que eu me dissolvi e os derrotei simplesmente me afastando e subindo, e então fiz um braço direito e um braço esquerdo e os atirei longe, xingando-os em sua própria língua até que eles fugiram. Tentei situar-me, será que eu estava abaixo da superfície da terra? Eu não sabia. Eu tinha caído num lugar cinzento, enevoado, onde não conseguia ver nada material. Os espíritos que fugiam de mim ou pairavam perto de mim eram parte da poluição e da densidade daquele lugar. Então surgiu no meio da névoa um espírito poderoso, com a forma de um homem, como eu, sorrindo para mim de um jeito astuto, e imediatamente eu senti o perigo. Ele me atacou com as duas mãos, segurando-me pelo pescoço, e então os demônios tornaram a aproximar-se. Eu lutei com ele furiosamente, xingando e declarando-o impotente, gritando um monte de feitiços para tirá-lo dali, e finalmente esganando-o e sacudindo-o até que ele implorasse misericórdia. Ele perdeu a forma humana, depois fugiu, transformou-se num fiapo de pano e os demônios se foram. Eu tenho que voltar para o meu mestre, eu disse. Fechei os olhos.
chamei o meu mestre e o meu corpo e minhas roupas que estavam à espera, e então acordei, sentado na cadeira grega do escritório do meu mestre, e ele estava na escrivaninha, com um dos joelhos levantados e o pé descansando num banquinho, tamborilando com os dedos e assistindo a tudo. O senhor viu onde eu fui e o que eu fiz? Eu perguntei. Alguma coisa. Vi você subir, mas então você não conseguiu subir mais alto. Os espíritos das regiões superiores não permitiram. Não, mas foram gentis. O senhor viu a luz, bem acima deles? Não, não vi, ele disse. Aquela deve ser a luz do paraíso, eu disse, e de lá deve vir uma escada, sim, até a terra, mas por que não para todos os mortos? Por que não para todos os confusos e zangados? Ninguém sabe. Você não precisa que eu lhe dê uma resposta. Pode raciocinar sozinho. Mas o que o deixa tão seguro de que haverá uma escada para alguém? Essa é a promessa dos zigurates, das pirâmides. A lenda do Monte Meru? Eu pensei muito antes de responder. Não, eu disse. Embora essas sejam provas, é claro, não provas, mas indícios. Eu sei por causa dos rostos dos espíritos mais elevados. Quando eles me mandaram dizer. Não havia maldade neles, nenhuma maldade, nem ódio. Eles não gritaram como guardas de um palácio, simplesmente impediram a minha passagem, e ficaram indicando com gestos o caminho que eu devia seguir. De volta à terra. Ele ficou refletindo em silêncio. Eu estava nervoso demais para ficar calado. O senhor viu aquele fortão que me atacou? Aquele que se aproximou de mim sorrindo, como se tivesse a minha altura e o meu peso, e que depois me atacou. Não. O que aconteceu? Eu o esganei e o sacudi e o venci e o joguei fora. Meu mestre riu. Pobre espírito tolo. Está se referindo a mim? Estou falando sarcasticamente dele, ele disse. Mas por que ele não falou comigo? Por que não me perguntou quem eu era? Porque ele não me recebeu como uma criatura de igual poder, com um outro tipo de abordagem que não uma briga. Asriel, a maioria dos espíritos não sabe o que está fazendo nem por quê, ele disse. Quanto mais tempo eles ficam vagando, menos eles sabem. O ódio é comum neles. Ele testou a força dele contra a sua. Se o tivesse vencido, talvez tentasse escravizá-lo dentre os invisíveis, mas não conseguiu. É bem provável que ele só entenda de luta, dominação e submissão. Muitos seres humanos vivem exatamente da mesma maneira. Oh, sim, eu sei, eu disse. Vá beber água, ele disse. Beba o quanto quiser. Você pode beber água sempre que sentir vontade. A água deixa o seu corpo espiritual mais forte. Isto é válido para todos os espíritos e fantasmas. Eles amam a água e anseiam pela umidade. Oh, mas eu já lhe disse isto. Anda logo. Tenho uma coisa para você fazer. A água tinha um gosto maravilhoso e eu bebi uma quantidade que nenhum homem normal teria conseguido beber. Quando larguei a jarra, estava pronto para ouvir as ordens dele. Quero que você mantenha o seu corpo e atravesse o muro do jardim para fora e depois para dentro. Você vai sentir resistência. Ignore-a. Você é feito de partículas diferentes das do muro, e pode passar entre as partículas do muro sem prejudicá-lo. Faça isso, diversas vezes, até conseguir atravessar qualquer coisa sólida sem hesitação. Eu achei aquilo muito fácil. Atravessei portas, atravessei paredes com 1 metro de largura, atravessei colunas. Atravessei móveis. Cada vez que eu fazia isso, sentia as partículas que compunham a barreira ou objeto, mas a penetração não doía. A vontade era suficiente para vencer qualquer instinto natural de me abaixar ou recuar. Você está cansado? Não, eu disse. Está bem, esta é a sua primeira missão real para mim, ele disse. Vá até a casa do mercador grego Lisandro,
na Rua dos Escribas, roube todos os manuscritos da biblioteca dele e traga-os para mim. Você vai precisar fazer 4 viagens. Faça-as em carne e osso e ignore qualquer um que o veja. Lembre-se que para fazer os rolos passarem através da parede, você tem que colocá-los dentro do seu corpo, que agora inclui sua roupa. Você tem que envolvê-los no seu espírito. Se for muito difícil, então passe pelas portas. Se alguém atacá-lo, não conseguirá atingi-lo. E eu devo atacá-los? Não. A não ser que eles consigam detê-lo. As espadas e punhais deles devem passar pelo seu corpo sem causar nenhum dano. Mas se eles agarrarem os rolos de manuscrito, que são materiais, talvez você tenha que derrubá-los. Faça isso. Delicadamente, eu suponho. Ou, como quiser, dependendo do quanto a pessoa o ofendeu. Deixe a seu critério. Ele pegou a pena e começou a escrever. Então percebeu que eu não tinha me mexido. Sim. Ele perguntou. Eu devo roubar? Asriel, meu espírito recém-nascido, consciencioso, tudo que existe na casa de Lisandro foi roubado. Ele conseguiu tudo quando os persas passaram por Mileto. A maior parte da biblioteca era minha. Ele é um homem mau. Pode matá-lo se quiser. Para mim não importa. Mas vá logo e me traga de volta aqueles livros. Obedece e nunca me questione com relação a esses assuntos. Então o Senhor jamais me mandará roubar um homem pobre, ou ferir os aflitos ou assustar os humildes e os fracos. Ele ergueu os olhos. Asriel, nós já falamos sobre isso. Suas palavras soam como variações daquelas inscrições pomposas que estão nos pés dos reis assírios. Eu não quis fazê-lo perder tempo com perguntas mais elaboradas, eu disse. A única coisa que me interessa é bom comportamento, ele disse. Tente lembrar-se das minhas lições. Eu gosto até dos pestinhas que mantenho aqui para me servir, mas Lisandro é mau e rouba e vende para lucrar e nem ao menos sabe ler. A tarefa foi bastante fácil. Eu só tive que distribuir uns socos entre os criados para que eles fugissem correndo e com 3 viagens eu consegui transportar toda a biblioteca para o meu mestre. Mas foi difícil, com aquele monte de rolos para passar pelas portas. Eu não consegui envolvê-los com meu espírito e passar através das partículas. Mas fui ficando melhor com o passar do tempo. Na verdade, aprendi uma coisa que ele não me havia ensinado. Que eu podia tornar o meu corpo grande e difuso ao passar por paredes sólidas e portas, envolvendo assim melhor os rolos e depois contrair o corpo de volta ao tamanho normal e continuar andando com o meu pacote de manuscritos. Para ser bem franco e justo com ele, eu fiz isso na minha última viagem, atravessando a parede do escritório com uma grande quantidade do produto da minha pilhagem, ficando bem grande e depois me contraindo para depositar o pacote. Ele me lançou um olhar firme e eu compreendi uma coisa. Desde a minha chegada, eu o surpreendia sem parar. E ele disfarçava isto com aquele olhar. Ele não demonstrava medo. Você não me causa nenhum medo, ele disse, respondendo aos meus pensamentos, mas tem razão, como mago ou como estudioso, eu não tenho o hábito de ficar espantado e dar gritos. E agora, mestre? Eu perguntei. Volte para os ossos e só saia quando eu mandar. Quando você ouvir minha voz chamando-o. O fato de eu sonhar com você ou pensar em você não é o bastante. Vou tentar, mestre, eu disse. Você irá desapontar-me se me desobedecer. Você é jovem demais e forte demais para se tornar agressivo. Você irá ferir a minha alma se tentar sair quando eu pensar em você. Mais uma vez eu senti as lágrimas prestes a cair. Então eu não farei isto, meu senhor, eu disse. Eu entrei nos ossos. Por um momento, diante dos meus olhos fechados eu vi o baú e que ele havia sido removido para um esconderijo, um nicho dentro da parede, mas então o sono de veludo chegou e o pensamento eu amo e quero servi-lo. E isto foi tudo. Na manhã seguinte eu acordei,
Mas não me movi. Fiquei um longo tempo deitado no escuro, sem sentir nada do mundo físico, esperando, e então, quando ouvi distintamente a voz dele, respondi ao chamado. O mundo brilhante tornou a se abrir diante de mim. Eu estava assentado no jardim, no meio das flores, e ele estava num sofá, lendo, desarrumado e bocejando como se tivesse passado a noite sob as estrelas. Bem, eu esperei desta vez, eu disse. Ah, então você sentiu que estava acordado antes que eu chamasse? Sim, mas esperei, para agradá-lo. Uns lampejos de memória retornaram, ou estão retornando agora, o suficiente para fazer uma pergunta. Faça. Se eu não souber responder, não vou inventar nada. Eu ri ao ouvir isto. Eu tinha firme convicção, dentro do meu esquecimento, de que sacerdotes e magos mentiam ferozmente. Ele sacudiu a cabeça, satisfeito ao ouvir isto. Sua pergunta. Eu tenho um destino? Perguntei. Que pergunta estranha. O que o faz pensar que tem um destino? Nós fazemos o que temos que fazer e morremos. Eu já disse a você. Só existe um Deus Criador e o nome dele não importa. O nosso destino, de todos nós, é amar e conseguir maior apreciação e compreensão de todos ao nosso redor. Porque o seu seria diferente. Ah, mas é justamente isso. Eu devia ter um destino especial, não devia? A crença no destino especial é uma das ilusões mais nocivas da Terra. Crianças inocentes são tiradas dos seios de rainhas informadas de que possuem um destino especial, governar Atenas ou Esparta ou Mileto ou Egito ou Babilônia. Que estupidez! Mas eu sei o que está por trás da sua pergunta. E é melhor você prestar atenção agora. Vá buscar a placa cananeia e não a deixe quebrar. Se você quebrá-la, serei obrigado a consertá-la e farei você chorar. 1. É fácil para o Senhor me fazer chorar, não é? Aparentemente, ele disse. Pegue a placa. Depressa. Nós temos uma viagem para fazer hoje. Se você consegue levar-me para as estepes ao norte, para as montanhas onde dizem que a grande montanha dos deuses ergue-se acima de tudo, então você pode me levar a outros lugares também. Eu quero ir para minha cidade, Atenas. Quero caminhar em Atenas. Anda, espírito poderoso. Pega a placa. Depressa. A ignorância não é boa para ninguém. Não tenha medo. Capítulo 12. Eu peguei a placa de argila, embora aquilo me enchesse de ódio e revolta. Para falar a verdade, eu tremi de ódio. Eu estava tão cheio de ódio que por um momento fiquei paralisado. Ele tornou a me chamar, ordenando que eu não a quebrasse. A letra era muito miúda, ele me lembrou, e um pedacinho quebrado poderia prejudicar o conteúdo, e era preciso que eu conhecesse todo ele. Mas para quê? Eu perguntei. Apontei para as almofadas que havia na sala. Será que eu podia levar uma lá para fora para me sentar aos pés dele sem sujar a minha roupa? Ele concordou com a cabeça. Eu cruzei as pernas. Ele estava no sofá, com um joelho levantado, o que parecia ser sua posição favorita, e segurava a placa de modo a poder lê-la à luz do sol. Esta imagem está tão vívida na minha memória, talvez porque a parede fosse branca e coberta de flores vermelhas, e a oliveira fosse velha e retorcida, e cheia de galhos, e a grama verde crescendo no meio dos quadrados de mármore do jardim fosse tão macia. Eu gostava de passar a palma da mão sobre ela. Gostava de descansar a palma da mão sobre o mármore e sentir o calor do sol. E é claro que me lembro dele com amor, vestido com sua túnica grega, larga e comprida, debruada de dourado, muito magro, com um ar contente e eterno enquanto seus olhos azuis percorriam a placa e ele de vez em quando a aproximava do rosto e tornava a afastá-la. Eu acho que ele deve ter lido cada palavrinha gravada nela, nas longas e estreitas colunas de cuneiforme. Eu o odiava.
Você entrou no mundo dos espíritos pelas mãos de idiotas, ele disse. Este é um velho feitiço cananeu para invocar um poderoso espírito maligno, um servo do mal tão poderoso quanto os espíritos do mal que podem ser enviados à terra por Deus. Ele serve para criar um Malak para um mago, forte como o Malak que Jeová mandou para matar o primogênito dos egípcios. Eu fiquei perplexo. Não respondi nada. Eu conhecia muitas traduções da história da fuga do Egito e conhecia uma imagem do Malak, o anjo resplandecente da ira do Senhor. Esta informação foi considerada perigosa pelos cananeus e selada nesta placa, se a data está correta, há 1000 anos. Isto era magia negra, magia ruim, magia como a da feiticeira de Endor, que invocou o espírito de Samuel para falar com o rei Saul. Eu conheço essas histórias, eu disse baixinho. O mago que faria o seu próprio Malak, é o anjo da morte. A palavra significa mensageiro, que poderia ser tão forte quanto Satã ou um anjo caído ou um espírito maligno que tivesse um dia participado do poder do próprio Jeová. Eu compreendo. As regras aqui são muito estritas. O candidato a Malak deve ser totalmente mau, contrário a Deus e todas as coisas boas, alguém que tenha perdido a fé em Deus em represália à crueldade de Deus para com o homem e a injustiça que lhe permitiu que dominasse o mundo. O candidato a Malak tem que ser tão determinado e revoltado e mau que seja capaz de lutar contra o próprio Deus se puder ou se for o chamado a fazê-lo. Deve ser capaz de ficar frente a frente com qualquer anjo do Senhor e derrotá-lo. O Senhor se refere a anjos bons? Sim, bons e maus. Você deveria igualar-se a eles e é possível que isto seja verdade. Você é um Malak, não um espírito comum. Mas como eu disse, aquele que se tornaria isto teria que ter um coração maligno, não ter mais nenhuma paciência com Deus e querer servir ao espírito de revolta da humanidade, aquilo que se recusa a aceitar as regras de Deus. Este espírito não está sendo criado para servir a um demônio, mas para ser um. Eu fiquei sem fala. Você parece jovem demais para ter sido assim tão perverso. Pelo menos na forma que você escolheu para aparecer, que parece ser a perfeita emanação do que você era quando estava vivo. Você era assim tão mau? Você odiava Deus tanto assim? Não, pelo menos eu acho que não. Se odiava, eu não sabia. Você escolheu tornar-se o servo dos ossos. Não. Eu sei que não. Mais trapalhada. Você não era mau, não estava disposto, e não prometeu servir quem quer que possuísse os ossos, prometeu? É claro que não. Eu tentei me lembrar. Foi tão difícil. O passado ficou nítido, depois sumiu, mas eu consegui voltar ao quarto de Ciro, consegui lembrar que Ciro tinha me enviado para Zurvan, e pude me lembrar de alguma coisa anterior a essa, um sacerdote morto no chão. Eu matei aquele que seria mestre, eu disse. Eu o matei e havia morte ao meu redor, eu estava morrendo quando fui feito. Só restou em mim uma pequena chama. Era para eu morrer. A escadaria do céu ia descer, talvez, ou então eu ia entrar na luz e me tornar parte dela. Eu não sei qual das duas coisas aconteceu. Mas de qualquer modo, eu não queria ser o servo dos ossos, eu tentei fugir. Eu me lembro de correr e gritar por socorro, dizendo que aquilo era uma maldição cananeia, mas não me lembro para quem apelei. Só depois é que levei meus ossos dentro de um saco para o quarto do rei. Foi o que ele me contou. Bem, de acordo com o que está escrito aqui, você deveria ser um especialista em maldade e crueldade antes de ser escolhido e deveria ter implorado pelo privilégio de ter uma vida eterna como os anjos de Deus, e deveria estar disposto a suportar uma morte terrível. No momento que Deus se tornasse por demais insuportável, o seu espírito deveria ter se separado do corpo e visto o corpo ferver até só restarem os ossos. Mas só quando a dor se tornasse insuportável. Só então.
Era para você suportar o caldeirão fervente de ouro o máximo que pudesse para aperfeiçoar o seu ódio a Deus por ele ter feito os homens seres sensíveis, e só então é que você deveria ter se libertado, consciente do poder do seu triunfo sobre a morte e do seu ódio a Deus, que fez a morte, e do seu desejo de ser o Malaque, que é tão forte quanto o coração cruel de Jeová quando ele o virou contra aqueles que Saul ou Davi ou Joshua deveriam matar. Você deve ser o vingador de Adão e Eva, por eles terem sido maldosamente enganados pelo seu Deus. O que você me diz disto? Foi tudo uma atrapalhada, como o Senhor disse. Eu não consigo me lembrar de ter estado dentro do caldeirão, só de sentir um medo terrível dele. Acho que escapei do meu corpo antes que a dor chegasse. Acho que não consegui suportá-la. Foi tudo muito confuso. Eu estava cercado de indivíduos fracos e egoístas. Não havia nenhuma grandeza. Não havia nenhuma majestade. Eu tinha feito algo que outras pessoas quiseram que eu fizesse, mas tudo me pareceu corrompido, terrivelmente corrompido, e eu tinha sido enganado. E tinha havido majestade nesse ato corrompido. Bem, acho que sim. Eu me recordo de uma sensação de grande sacrifício, propósito. Recordo-me de pétalas de rosa e de uma morte lenta e sonolenta cuja maior dor era o conhecimento de que ela era irreversível e demorada, mas que não poderia ser mudada. Não sei por que falei em majestade. O que foi que Ciro contou-lhe a meu respeito? Pouca coisa, eu acho. Mas de acordo com esta placa, você não pode ser destruído. Se os ossos forem destruídos, você estará solto no mundo para se vingar de tudo que é vivo, como uma peste. Eu fiquei desesperado. Completamente desesperado, um desespero que teria sido impossível para o espírito que eu fora poucas horas antes. Quando subi na direção daqueles com rostos alegres, quando vi o clarão de luz, eu não tinha conhecido o desespero. Não mais do que uma criança impedida de comer um prato de doces. Agora eu conhecia. Eu quero morrer, eu murmurei. Eu quero morrer de verdade, do jeito que ia morrer antes de me fazerem isto, aqueles loucos furiosos. Antes de experimentarem esta terrível magia. Ah, idiotas! Ah, Deus! Morrer? Ele perguntou, e ficar vagando no meio desses mortos estúpidos. Tornar-se um demônio rosnando no meio dos outros espíritos, tornar-se um terrível inimigo de tudo o que é bom, causador de morte e tormento. Não, simplesmente morrer, morrer como nos braços de minha mãe, morrer para descansar na Mãe Terra, e se eu me tornar luz e se eu ver no céu, que seja, mas se não, então simplesmente morrer, e continuar vivendo na lembrança de algo de bom que eu tiver feito para alguém, qualquer boa ação, qualquer ato de bondade ou de amor,